eu vejo o quão importante é a família também estar envolvida no ministério, né? Não tendo o peso da responsabilidade como o pastor tem, mas ter o seu envolvimento, o apoio. Como eu disse, quando a família chega para o pastor, ela fala assim, não, nós estamos com você e do seu lado aqui você tem 2 ovelhas, 3 ovelhas, 4 ovelhas. Para ele foi importante aquilo, né? Eu sempre digo para minha esposa que é muito importante quando ela vira e fala assim, amor, o que você acha de fazer isso? Ela fala assim, eu tô com você. Eu falo assim, é importante para mim isso, né? Ter ela do meu lado. Você enfrenta qualquer coisa, né? Eu sempre faço uma coisa muito importante com ela. Quando eu recebo o convite para pregar, eu vou para casa e falo assim, amor, você me autoriza? Porque se você não me autorizar, então eu não tenho autoridade para pregar. É você que, me conhecendo em casa, valida a minha autoridade para pregar, né? E para você, qual que é a importância desse envolvimento da família? E ao mesmo tempo a gente está falando aqui de proteção. Como é que você faz então para estabelecer limites saudáveis entre o ministério e a vida familiar? A tal ponto que você dentro de casa, você não seja só o marido pastor, mas o marido da sua esposa e o pai dos seus filhos. Sim. É até interessante que um dos capítulos, escrito pelo Edmilson, meu amigo, ele faz a seguinte pergunta. O filho do pastor ou não tem pai ou não tem pastor? E geralmente é assim. Porque o pai está ausente e quando precisa de um pastor não vai falar com o pai. Então isso acontece. Como que a gente pode melhorar essa situação, eu acredito, né? É duro eu falar, eu estou com um filho fora da igreja. A gente está aprendendo a trocar o pneu do carro, o carro andando, né? Mas eu percebo algumas coisas assim, que eu com certeza fui rígido demais com meu filho. Já pedi perdão para ele sobre isso. Com certeza as minhas expectativas a respeito dele, ser pastor ou ser um líder na igreja, também causaram pressão no coração dele. E isso é passado para a igreja, né? Então o filho do pastor, no mínimo, é um pregador, é um professor. Quer dizer, não é assim que funcionam as coisas na igreja. A igreja funciona pelos dons distribuídos pelo Espírito Santo. Sim. É assim que a gente define quem vai fazer o quê. E também tem que ter a vontade da pessoa. É engraçado que nós, pastores, a gente espera as pessoas se pronunciarem, mas nossos filhos a gente empurra. E isso não é uma coisa saudável. O meu filho fala isso no capítulo dele, que a expectativa que eu tinha que ele seria pastor demorou para passar e claro que trouxe consequências. O que um menino está procurando, né, com 12 anos, 10 anos? Ele quer ser aceito pelo pai, quer ser amado pelo pai, pela mãe. E se ele percebe que ele não está atingindo as minhas expectativas, ele vai sofrer. Só que as minhas expectativas não são justas. Porque se eu tenho paciência, esperar o momento de cada ovelha, cada pessoa, que Deus manifeste o dom na vida da pessoa para definir onde ela vai servir, por que eu não tenho que ter com meu filho? Então, infelizmente, eu estou aprendendo a duras penas. Você falou que você tinha uma expectativa dele, que ele fosse um pastor, né? Você acha que essa é uma expectativa de todo pastor, que seus filhos sejam pastores? Então, eu não vou aqui falar... Porque não é a única pessoa que falou sobre isso. Eu não então, vou por aqui isso que... dar voz para quem não falou para mim, né? Mas eu suspeito que seja. E até mesmo, eu tenho 2 filhos. O Guilherme com 14 anos e o Leonel com 21. O Leonel já me disse que não vai ser pastor. Mas no fundo, a gente fica esperando uma reviravolta, né? Mas só que assim, eu ter expectativa, até eu orar por isso e guardar entre a minha pessoa e Deus é uma coisa. Se eu começar a pressionar ele, aí é um problema. Entendi. E a gente está falando aqui de expectativas, né? Você falou até que cobrou muitas vezes demais ele. E filhos de pastores sofrem, de certa forma, dos 2 lados, né? É a cobrança do pai, do pastor, que põe expectativas ou põe um padrão de comportamento para os seus filhos, até
para protegerem os seus ministérios, e tem as cobranças que vêm da comunidade local, que muitas vezes o filho de pastor não tem nem nome, né? É o filho do Exatamente. pastor. Não tem identidade. Exato, né? A gente não chama pelo nome. Ah, quem é aquele ali? Não, aquele ali é o filho do pastor, né? Não é o José, a Maria, né? Então, assim, dentro disso, o que que você considera? Tem alguma coisa que é mais problemática? É a igreja, ou é a família pastoral, ou é as duas coisas juntas? Bom, eu vou falar da realidade do meu filho. Eu acredito que dois fatores potencializaram o afastamento dele da igreja. A minha parte, né, essa coisa de ser mais rígido, de pressionar, e não tinha muita conversa, o que é certo e acabou, e ele não suportou isso, né? Então, de certo modo, eu empurrei meu filho para fora. Mas o outro lado é a mágoa que ele tem com seus amigos da igreja. Como eu falei, ele ainda é um menino, então tem vitimismo na história, só que muita coisa aconteceu mesmo. Sim. E ele se sentiu traído, porque ele ficou sozinho com a culpa. E alguns meninos estavam nas mesmas coisas que ele estava fazendo. E aí contaram outras histórias e ele foi jogado aos leões. Tanto que, como eu falei aqui, ele deixou de ser convidado para ir em algumas famílias. Quando a turminha se reunia, ele não era chamado. E como que um menino de 15 anos administra isso? É. Ele não tem nem como entender o que está acontecendo dentro dele. É. E